Bom dia, ministro. Prazer grande falar com o senhor. O ministro é um cara que eu gosto pra caramba, porque eu passei a ter amizade com o ministro através de um cara que já não está mais entre a gente, que é o nosso Ricardo Boechat. O Boechat, né, tinha posições antagônicas ao sistema, porque o Boechat dizia que era comunista e tal, e foi o maior jornalista que eu conheci. O Boechat desenvolveu uma amizade com o ministro muito grande e depois, por tabela, eu passei a ser amigo do ministro também. E que pena que o Boechat não está mais aqui. Acho que o Boechat era tão inteligente que ele previa que isso ia acontecer, resolveu dar no pé antes dessa tragédia acontecer, que Deus o tenha. Eu que tenho um quadro junto com o Boechat lá no meu camarim. Ministro, deixa eu ver se o seu som tá bom. Bom dia, ministro. Como vai o senhor, ministro? Bom dia, meu amigo da Atena, bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes, um prazer enorme falar contigo. Estava vendo aí o seu comentário sobre o nosso saudoso amigo Boechat. Realmente foi um período na minha vida profissional que eu servi em São Paulo. Tive a felicidade de desenvolver amizades e, inclusive, você está entre essas, né, Datena? Tem acompanhado o seu trabalho e fico feliz de poder estar tendo contato contigo. Conversei há meia hora atrás com o presidente da República. Ele mandou um abraço, sabe desse momento aqui que eu estou falando contigo, e estou à sua disposição, Datena. Um abração. Ministro, o senhor esteve com o presidente agora há pouco, né? Estava numa sala, acho que estava o general Heleno, eu falei com o almirante Rocha também, agora há pouco, né? Com quem eu tive prazer de fazer algumas matérias muito legais lá na época da Marinha. E dentre as coisas discutidas ali, eu não sei se o senhor pode revelar ou não, uma coisa que está pegando pra caramba, mas pegando muito, não é a questão de como vai se pagar esses R$ 600. Por um acaso, ministro, o senhor sabe, porque o pessoal está matando cachorro a grito. Aliás, não é por causa da crise só agora não, é já há muito tempo. Mas quando se fala em pagar R$ 600, isso pode significar a sobrevivência de uma família. O senhor sabe quando é que vai ser pago essa quantia vai ser paga e de que forma isso vai ser pago, ministro? O senhor teve alguma Datena, olha informação? só, eu agradeço até a sua pergunta, porque eu vou ter oportunidade, dentro do que eu tenho o conhecimento, de explicar. O presidente já determinou, se Deus quiser, ainda hoje já está assinada. Só que as pessoas têm que entender, lógico, né? Até o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, falou ontem na reunião, não é uma empresa privada. Você define uma coisa, eu tenho um amigo empresário, ele define, amanhã está na boca do caixa. Existe todo um procedimento que tem que ser feito, burocrático, né? Apesar dessa necessidade extrema, né? Então, assinado, sai um decreto regulando de que maneira será pago, né, pela Caixa Econômica Federal, que as pessoas já conhecem, já têm a confiança, têm o sistema. Temos que definir inicialmente o público que vai receber, nós temos que definir horário. Então, existem procedimentos. Você não vai ver um fluxo de pessoas muito grande na Caixa, né, ou nas hotéis, contrariando as normas de isolamento. Você já imaginou numa mesma fila pessoas de idade que vão ter direito e pessoas novas, tal? Então, existem normas, procedimentos que vão ser definidos num decreto e que, apesar da urgência, elas têm que ser seguidas. Então, o que eu posso dizer para você é isso. O ministro Onyx Lorenzoni da Cidadania ontem, porque, juntamente com a Caixa, ele que tem os dados, né, do Cadastro Único, do Bolsa Família e por aí vai, né, nós podemos dizer que é o mais rápido possível. Eu vou dizer uma data para você e eu posso estar cometendo um grande erro. Agora, é lógico que a expectativa das pessoas que estão sofrendo, como você colocou, eu aproveito no ar para dizer que o presidente Jair Messias Bolsonaro fica com o coração dele extremamente agoniado, ele sabe, ele conhece a necessidade do seu povo, ele é uma pessoa que tem um coração bom, está preocupado, apesar de muitas, é que ele acaba de dizer, tudo é culpa do presidente. E não é, a gente sabe que não é. O Brasil é um continente, né? Norte a sul, leste a oeste, são situações diferentes, então a gente tem que ter agora o pensamento único de querer resolver os problemas e, acima de tudo, confiar na liderança do nosso presidente, que eu confio. Eu, com a minha experiência de 46 anos, passei por situações, você é testemunha em São Paulo, durante as greves dos caminhoneiros,
o comando ele é solitário, né, Datena? Você tem que tomar decisões, às vezes, ouvindo as pessoas. Então eu imagino de todo lado dele, que ideia ele é, mas não é fácil para o nosso presidente. Ele está fazendo tudo o que é possível para resolver esse grave problema que nós estamos vivendo. E um deles é atender esses R$600, como você bem coloca, que as pessoas, né, a expressão que você usou, estão matando cachorro a grito. Até que ponto, ministro, o senhor é um elo importante da ligação do presidente da República com o Congresso brasileiro, mesmo porque os parlamentares gostam muito do senhor? O senhor tem vários amigos parlamentares, os parlamentares, não só pela sua função... Isso é a gentileza deles, atendo. Mas eles acreditam no senhor. Eles acreditam no senhor, né? Até que ponto isso depende também da burocracia que nós temos aí na nossa política para que seja aprovado o pagamento dos R$600? O presidente vai lá e determina, olha, vai pagar. E ele vai fazer isso hoje o mais rápido possível, pelo que o senhor disse. Mas até que ponto a política pode atrapalhar num caso como esse? Não, Datena, eu não acredito, até porque o Congresso, com relação a essa medida, ele foi aprovado num tempo considerado, vamos dizer, rápido, né? A Câmara e o Senado. Agora não é desculpa, né? Porque desculpa, o cara quer ficar justificando, mas não é isso. A realidade é essa. Você tem cerca, olha só o número, Datena, essa medida vai atender cerca de 58 milhões de pessoas. 58. Então não pode ser uma coisa mal feita, assodada pelo tempo, apesar da necessidade, porque nós já temos as pessoas vulneráveis, são atendidas pelo Bolsa Família, pelo BPC, né? Essas pessoas já estão sendo atendidas. Então nós temos que fazer uma coisa organizada, para que seja realmente aqueles que mais necessitam recebam esse dinheiro nesse momento difícil. Então, pode ter certeza daqueles que estão responsáveis. Tem uma ideia, o pessoal ontem foi até às 3 da manhã realizando esses procedimentos para viabilizar o mais rápido possível. A partir do momento que o presidente agora está sancionando. Tá bem? Esse pagamento está sendo assinado agora pelo presidente nessa reunião que ele, esteve? Em princípio, está reunido. Eu estou na minha sala aqui, né, da Tempo, você não deu o prazer de me visitar. Ele está lá no gabinete dele, estava previsto, eu não tenho a certeza agora, de receber o ministro Paulo Guedes com o pessoal dele, para verificar isso aí. Mas, Datena, eu queria também aproveitar... Estão assinando agora. É importante que o Brasil inteiro está perguntando isso, inclusive essa entrevista está sendo rebatida não só por todos os meios de comunicação do Sistema Bandeirantes, mas pelo site UOL. Então o mundo inteiro está ouvindo o senhor e os sites da Band também. Eu agradeço. É importante demais sobre esse pagamento dos R$600. Está sendo discutido agora e deve ser assinado o mais rápido possível pelo presidente nessa reunião. Essa informação foi muito importante. O senhor ia continuando, eu atalhei. É o seguinte, eu queria também destacar que não é só isso. O presidente tem tomado medidas pela economia, prestando outras medidas aqui, Datena, com relação a recursos para o Estado, recursos para a saúde, acho que, se eu não me engano, são números, né? São muitos números, 8 bilhões de reais e várias outras medidas. Eu sei, está muito focado no BPC, mas nós temos aqui várias outras medidas que o governo já tomou. Agora mesmo ontem, né? Postergou o aumento dos remédios por 60 dias. Então ele tem ajudado em muitas outras medidas que estão sendo tomadas. E realmente é um momento difícil, que as pessoas estão realmente fragilizadas. Agora eu posso afirmar, porque eu estou aqui do lado dele, que ele tem consciência, está liderando o processo, né? E está fazendo o que é possível. Ele tem se mostrado realmente preocupado. As pessoas distorcem as falas, distorcem as atitudes, e eu que o conheço, estou do lado dele, ele está preocupado com o povo brasileiro, tá certo? Realmente com a saúde das pessoas, com as dificuldades que elas estão enfrentando. Ele não desconhece a situação grave que nós estamos vivendo. Eu queria dizer isso muito claro para os nossos ouvintes: confiem no presidente da República, confiem nele. Ele é uma pessoa que tem um feeling muito forte, você sabe disso, Datena, senão não teria chegado onde ele está e querer fazer as coisas certas, tá bom? Não tem ninguém que é eleito presidente da República que seja ingênuo.
Uma vez eu, falando com o Aldemir Martins, do caso do Lula, né, quando começaram a aparecer problemas, foi lá no Mensalão, e o Aldemir Martins foi um dos maiores pintores de todos os tempos, falou, viu o que está acontecendo com o Lula lá, Datena? E o Aldemir já tinha uma certa idade, morreu logo depois. Eu adorava o mestre Aldemir Martins, tem um quadro dele aqui em casa, mas o mestre falou assim, você viu o que está acontecendo com o Lula? Eu falei, mas o Lula é meio ingênuo, na época eu falei, lá no comecinho do Mensalão, ele falou assim, ô Datena, já viu algum cara ingênuo chegar a virar presidente da República? Ninguém é ingênuo, não. Para virar presidente da República, o Aldemir, na sabedoria, não só da qualidade de um dos maiores artistas que o Brasil já teve, mas na sapiência dele. Então está confirmado que o presidente sanciona esse pagamento dos R$600 hoje. Isso aí já está confirmado. O ministro Ramos estava lá na sala com ele nesse momento. Depois eu vou tentar falar com o Maia, vou tentar falar com o presidente, vou tentar falar com todo mundo, porque repórter tem que tentar. Mas, Datena, de novo, eu não queria focar só nisso, eu sei que você está... Não, nós vamos continuar conversando. Não, mas você tem a ideia, o presidente vai anunciar, mas só um detalhe, a população tem que saber, mais de 5 mil médicos estão sendo contratados, o presidente está fazendo esforço em nível internacional, o nosso ministro Tarcísio, que é um grande ministro, está preocupado com os caminhoneiros, então é aí que eu digo, tem que ter bom senso, o que o presidente da República tem falado, Datena, né, eu tenho 46 anos no Exército, 63 de idade, o nosso caminhoneiro, que é responsável pelo abastecimento nas cidades, que eu presto aqui de público a minha homenagem a essa classe trabalhadora, né, 24 horas por dia nas estradas, ele chega num restaurante e está fechado. Então, que os restaurantes pudessem, pelo menos, atender os caminhoneiros. Não é um número muito grande. Que eles usem a máscara, os EPI, como se falam. Como é que o caminhoneiro vai na estrada e está tudo fechado? Né? Tem cidade, que o presidente fala, tem município que proibiu as pessoas e várias medidas que não tem nenhum caso. Aí, infelizmente, a eleição municipal, que é lá no final, você pensar na vida das pessoas, Natena. Me dá um tempo, como a gente fala. Quer dizer, o cara é prefeito, aí o cara que é a oposição dele, não vai fechar, vai morrer gente, vai morrer gente. Aí o cara que está na prefeitura fecha tudo porque o opositor dele está atacando. Temos que ter a consciência como pensar no bem público da população. Eu não vou citar a cidade, até a Brasília, vou citar positivamente, o governador Ibanez aumentou o número de ônibus. Por quê? Eu, de manhã cedo, eu corro aqui no Exim, está vazio, não tem perigo, né, Datena? Eu estou correndo sozinho, eu não vou me contaminar no ar. É outro detalhe, as pessoas estão com medo até de caminhar na rua. E os ônibus passam com poucas pessoas, e eles, a maioria, de máscara. Então, está permitindo que a enfermeira vá ao hospital, né, que o médico ou o lixeiro vá lá para o seu trabalho. Então ele tem um meio. Tem cidade que cortaram em 50, 40, mais até de ônibus para evitar as pessoas se deslocarem. Aí o que acontece? Essa classe dos trabalhos, dos serviços essenciais, estão se amontoando dentro dos ônibus. Olha a incoerência, Datena. Se nós temos que aumentar o espaço entre as pessoas e facilitar, eu tenho até cito positivamente o governador Ibanez. Ele aumentou a frota de ônibus. Então, aqui em Brasília tem ônibus a dar com pau e vazios, com poucas pessoas dentro. Aí tem prefeito que está achando que está fazendo a coisa certa. Não, diminui o máximo 60%, 70%, para o pessoal não sair de casa. Mas vem cá, e o cara que precisa trabalhar para o hospital, o cara que precisa ser para o bombeiro, o policial militar, que é serviço essencial, já foi declarado, que apesar das orientações do Mandetta, esse pessoal é essencial, ele não pode andar porque alguém, né, meio apavorado, decidiu que não, ninguém sai, não é assim, pô. É isso que o presidente tem falado, tem sido distorcida a sua fala, ele tem sido atacado. Eu até aproveito, Datena, você me conhece bastante, né, Datena? Você sabe Muito. do respeito, e eu digo isso, não são palavras vazias, do respeito e admiração que eu tenho pela boa imprensa. Quando eu falo boa imprensa, é o caso de vocês aí do Grupo Bandeirantes, né, da boa imprensa. A pessoa erra, você bate. Eu até brincava quando eu estava em São Paulo, e o nosso falecido Boechat usava uma expressão que eu falando agora, eu me lembrei. Um dia eu fui reclamar, no bom sentido, que ele tinha batido num general amigo meu. Falei, Boechat, na época, né, general, o senhor tem que aprender o seguinte, o jornalista, se é autoridade, ou quem quer que seja, deixa a bola quicando na cara do gol, eu meto o pé. Ele falava isso para mim, correto? Então eu reconheço que a imprensa livre é fundamental para a democracia.
Agora, pelo amor de Deus, Datena, pelo amor dos meus filhinhos, como dizia José Luiz na rádio, o nosso presidente ontem fez um discurso elogiado por todo mundo. Eu recebo, tenho amigos aí de São Paulo, empresários, tem jornalistas, pessoas de alto nível, todos reconhecem que foi um discurso de estadista, de um cara sereno, generais, amigo meu, da ativa, da reserva, unanimidade. Agora, acabou o discurso, entra um jornal de grande na televisão, metendo o pau no presidente. Então não dá, Datena, é muita parcialidade. Eu converso com algumas pessoas dessa determinada empresa, eu digo, vocês vão perder a credibilidade. Está muito pessoal o ataque de vocês ao presidente da República. Porra, pelo amor de Deus, ele errou, bate, mas ele acertou, tem a humildade de reconhecer, porra. Pô, vamos ter um pouquinho de grandeza. Acabou o pronunciamento, infelizmente, eu tenho que mover a minha úlcera, viu, Datena? Eu gosto de ouvir a Lana da Band, né? Eu brinco com a minha mulher, né? O jornal da Band, além de ter aquele que substituiu o nosso Boechat, qual é o nome dele? O alemãozão. O Eneg. Esse, que é muito bom, e a nossa Lana. Eu procuro ver o jornal da Band, mas por obrigação funcional eu tenho que assistir outros jornais. E realmente fica muito parcial, né? Parcial. Acho que o presidente da República não tem qualidade nenhuma para esse pessoal, infelizmente. Mas olha, é isso, né? Esse discurso que o Bolsonaro fez ontem, ele já tinha dito para mim que ia fazer. Estadista, mas o discurso que ele fez ontem, ele tinha dito para mim que ia fazer semana passada numa entrevista que eu fiz com o presidente. Olha, a imprensa tem que ter um pouquinho de bom senso, não vou nem dizer de humildade. Quem sou eu para falar alguma coisa com a imprensa brasileira? Quem fez o discurso foi o Papa Francisco, foi o Heleno, foi o presidente da República, com o coração dele, foi ele que fez o discurso. Ele chegou, pede uma ideia ou outra, mas quem escreveu foi ele. Aí o discurso foi fulano, agora o discurso é bom, foi ciclano. Pô, pelo amor de Deus, reconheço as qualidades do nosso presidente, como 57 milhões de pessoas reconheceram e votaram nele. Pô, pelo amor de Deus, o país está passando por uma crise grave de saúde. Mas eu ia chegar nesse essa ponto. Briga política que não leva a nada, Datena. Pô, eu também, eu acho que discussão política desse momento agora é um absurdo. Eu acho que a gente tem que partir para o equilíbrio de todos os lados, mesmo porque temos um inimigo mas ele é atacado demais. O Datena, olha só. Eu sei, não, só para ministro. explicar, eu tenho uma família grande, né? Minha família do Nordeste, tinham alguns petistas, hoje eles são Bolsonaro. Família, sangue, meu sangue. Eu tenho mostrado para eles, vem cá, aqueles que vocês foram às ruas, aqueles que vocês botaram camiseta e vibraram com a eleição dele, na primeira crise, entram numa de, não, ele está errado, é panelaço, agora eu era Bolsonaro. Esse pessoal não quero comigo, não. Na primeira dificuldade, eu sou militar, eu estou numa guerra, na primeira ataque, o pessoal me abandona, eu quero o pessoal que vai comigo até o fim. Pelo amor de Deus, vamos ter consciência, A crise, Datena, é mundial. A crise é mundial. Mas desde que o mundo é mundo, vai existir gente que se aproveita até de crise e vai politizar realmente essa crise, o que é um caos do meu ponto de vista também. Mas é sobre o discurso do presidente Bolsonaro. Quando eu ouvi dizer que ele tinha redigido o discurso e que ele ia falar à noite, ontem à tarde, eu fiquei preocupado porque eu não sabia o que ia sair. Eu realmente não tinha ideia do que ia sair. E esse discurso saiu de uma forma moderada, mas ele defende a economia, só que de uma forma mais acentuada. Pela primeira vez ele reconhece que está aí o tal de coronavírus e que é um inimigo perigoso. Ontem o presidente reconheceu que o coronavírus é um problema seríssimo, os números estão aí para mostrar. Esse foi o ponto alto do discurso. Mas ele distorceu o que o cara da OMS falou. Não esse distorceu, cara. Não, deixa eu terminar. Perdão. Esse cara da OMS aí, eu vou dizer uma coisa para você. Esse cara chegou a falar coisas lá no começo defendendo a China, enquanto a China não anunciava ao mundo que nós tínhamos o
um vírus seríssimo, o cara da da Organização Mundial de Saúde estava defendendo lá a China. Então, esse cara não está com toda a verdade do mundo, não. Esse é o grande detalhe. Esse cara errou também. O cara da Organização Mundial de Saúde errou também. Mas ontem o presidente reconheceu o negócio do vírus. Questão de ordem. O primeiro-ministro do Japão está aí em todos os sites, não é fake news. Está, de certa forma, acusando o presidente da OMS de ser ministro da saúde chinês. Está em vários sites. O primeiro-ministro do Japão acusou. Não estou acusando, eu só estou dizendo o seguinte, os números são distorcidos. Bom, o presidente reconheceu que existe uma luta terrível contra o vírus. A posição dele, qual é na realidade? A posição dele é para liberar mais a economia, o senhor que está perto dele todo dia, e é contra a quarentena e é favorável ao distanciamento social, como pensa o Trump lá nos Estados Unidos. Isso vai ser feito? Vai ter alguma medida nesse aspecto? Ou ele vai deixar para as unidades da federação decidirem o que é melhor? Olha só, Datena, o problema todo é o seguinte, vou para deixar claro. O presidente da República, ele é o elemento que está liderando o processo. Ele tem dados, ele é informado pelo ministro Mandetta. O que ele também tem levantado é o seguinte, eu não vou aqui ser irresponsável de achar que é normal, né? Existe um estudo já desde o início do ano. Você tem noção de quantas pessoas, por exemplo, morreram de dengue desde janeiro? Eu não vou dizer para não assustar as pessoas. Morre então, todo ano, né? Morre todo ano. Alô? Pode falar, comandante, o senhor está pegando detalhes aí. Não, é que o negócio da dengue morre todo ano, febre amarela. A gente tem coisa aqui que os caras não ouvem falar há 300 mil anos. Agora, só que o coronavírus é uma pandemia, é uma infecção global. Não, Datena, é uma coisa preocupante, mas é o que o presidente tem falado, né? As pessoas precisam comer, precisam viver, como eu estava dizendo. Existe um número elevado, Datena, dos últimos anos, de pessoas que morrem por desnutrição. Para mais de 6 mil pessoas. Sabe o que é desnutrição, Datena? De fome. As pessoas, isso são dados do SUS, a transparência tem esses dados. É uma grave crise, morreram, uma vida tem importância. Eu não tenho agora de cabeça onde foi falado na coletiva, acho que já estamos com 200 e poucos mortos, né? Parece que é esse número aí. Agora, eu reconheço, e eu tenho cursos no Exército sobre isso, a imprensa está fazendo o papel dela de informar. Agora, você se coloca numa pessoa que não tem todos os dados e está sendo massacrado 24 horas por dia com imagem de caixão, e toma caixão, e que não sei aonde. Vamos lá, você sabia que na Itália, sem criticar, na Itália, o foco foi o porto ali, o norte de Trieste, pode se informar, Datena. E ali existem várias confecções, né, com trabalhadores chineses, porque foram empresas compradas pela China, que tinham retornado das festas de final de ano da China. Porra, foi uma loucura. Os caras chegaram todos infectados, entendeu? E aí chegaram no norte da Itália. Outro dado que é importante. Esse vírus, ele ataca o pulmão violentamente. Alô? Tô ouvindo, pode falar. Tô ouvindo, pode falar. Peraí, só mesmo. Mas viu, Datena? Violentamente. Aí vamos lá. Eu já tive a felicidade de viajar. Como é que é o número de fumantes na Espanha? Hein? Sei lá, deve fumar pra caramba. Fumar pra cacete. Então esse vírus, ele ataca o pulmão. Eu não estou justificando as mortes, pelo amor de Deus. Outra é idosos. Então nós temos os números das pessoas que morrem. A maioria, aí olha só, olha que parece coincidência, né? Parece coincidência. Como o presidente tem batido que o negócio é mais de 60 anos, aí uma emissora de televisão começou a noticiar, não, morreu um cara de 30 anos. Aí vai ver o cara de 30 anos, que é uma vida, né, que Deus o tenha, era asmático crônico. Não, porque também morreu um bebê. Aí está uma notícia que morreu um bebê, ou seja, querendo desfazer a credibilidade da fala do presidente. Então, nós temos que analisar. O clima frio, está dito o próprio Mandetta, ele facilita a transmissão do vírus. Então, nós temos até agora, então eu vou lhe dar, você já não tem uma fonte, Poder 360, do nosso amigo Fernando Rodrigues.
Nós temos até agora no Brasil 5.717 pessoas infectadas, ok, Datena? São números, eu não estou chutando. Mortos, infelizmente, até agora vai subir mais 202. Agora nós vamos dar uma olhadinha na Itália, né, que começou antes. 106 mil infectados, 12 mil mortos. Estados Unidos, 214.378 infectados, 4.567 mortos. Né? A Espanha, 95.923 infectados, 8.464 mortos. Então o Brasil está num número, a tal da curva que o Mandetta tem falado, nos dá uma certa, não digo tranquilidade, mas para evitar o terror, né? Porque eu tenho parentes meus que estão dizendo, pô, Ramos, como é que nós vamos comprar? Vai no mercado, põe uma máscarazinha. Então se criou um clima de terror que também está arrebentando com tudo. As pessoas não saem de casa para nada. Eu estou dizendo, eu corro de manhã cedo, eu não vejo ninguém na rua. Tem uns filmes aí que eu já vi no passado, que era assim, igual ao Walking Dead. As pessoas acham que vão sair na rua, vão ser contaminadas. Você falou uma coisa aí, você falou uma coisa, o senhor falou uma coisa, importante, o senhor falou uma coisa... E o presidente tem, está ouvindo, Datena? Não, eu estou ouvindo, mas o senhor falou uma coisa importante, é que o senhor é que nem eu, o senhor conversa muito, às vezes o cara que está do outro lado não consegue falar, o senhor é igualzinho a mim, por isso que eu gosto do senhor. Agora, o senhor falou uma coisa, está morrendo muito jovem, está morrendo jovem... Não, deixa eu falar uma coisa... Tem jovens morrendo na França, mas a França acho que é o país onde mais se fuma. Eu não tinha pensado nesse detalhe, sobre esse argumento que o senhor está falando aí. Eu estou aqui lançando o desafio, conversem com médicos. A doença, eu já conversei com o Mandetta várias vezes, esse maldito vírus, ele vai direto no pulmão da pessoa e cria, parece que verdadeiras... É onde ele ataca. Rolhas, tipo assim, cortiça, ele bloqueia o pulmão do cara. Então você que é um cara que nunca fumou... Fibrose, ele necrosa o pulmão do cara. Obrigado aí, doutor Datena, é uma fibrose. Então você pega um cara que nunca fumou, é um cara que leva uma vida saudável, fez caminhada, joga vôlei, né? É uma pessoa saudável. É uma coisa. Agora você pega uma pessoa que é asmática, que fuma, que já tem um problema cardíaco, problema que tem tratamento de câncer, e por aí vai. Um vírus bateu e ela tem uma idade, pode até ter menos de 60. Infelizmente, o próprio presidente falou ao público, publicamente, ele está preocupado com a mãe dele, que tem 90 e poucos anos. Pô, se a mãe dele, que tem idade, pegar, por isso, Datena, que nós temos que fazer uma coisa bem pensada. O que é bem pensada? Prevenir os idosos, que é fundamental, né? Prevenir as pessoas vulneráveis, ou seja, pessoas... Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, Datena. Como é que faz o cara que está fazendo quimioterapia? Me explica aí. Ele fica em casa isolado e o câncer vai tomando ele, ou ele corre um risco e vai no hospital fazer o tratamento? Me responde aí, Datena. Bom, tem hospitais que oferecem o tratamento em casa e acho que até Serviço Público de Saúde está fazendo. Eu sei. E o cara que faz hemodiálise, que não tem máquina em casa, ele vai ter que sair, Datena. De um jeito ou de outro vai ter que sair. Mas, general... álcool gel, fala, amigo, fale. General, o senhor está realmente caindo dentro daquela ideia que nós falamos muito. Por isso que a gente até tem um bom relacionamento. O senhor, o Boechat e eu éramos muito parecidos nesse aspecto, inclusive de entrevista. Sou muito transparente, Datena. Eu sei. Inclusive na entrevista, o senhor já está até fazendo pergunta para mim e eu não estou tendo oportunidade de perguntar. Então, deixa eu perguntar algumas coisas aqui. Porque o senhor falou, Datena, vou lhe fazer uma pergunta agora. Então, deixa eu perguntar, fazer uma pergunta agora. A Thaís mandou um recado aqui que eu não entendi muito bem, mas o senhor é uma pessoa que fala muito fácil e que é transparente mesmo, não é? Obrigado. O detalhe é o seguinte, eu não tive o prazer de ouvir um comentário feito pelo Rafael Colombo, no encerramento do programa, porque eu estava acabando de botar o fone aqui, mas o Rafael, que é um jovem jornalista muito promissor aqui do Sistema Bandeirantes de Comunicação, né? Ele estava dizendo alguma coisa de um vídeo que o Bolsonaro compartilhou sobre críticas a governadores após um discurso ameno. Ele compartilhou esse vídeo. Isso aqui foi com o Garrafa. Peraí, deixa eu só falar, pera um pouquinho. É um cara
que fala que está tendo desabastecimento e a culpa é dos governadores. Isso aí está gerando repercussão. Não, o vídeo está aí, não precisa mostrar o vídeo, mas eu tenho a impressão que é sobre isso que o Rafael falou. Foi isso, Garrafa? Só me diga se é isso ou se não foi isso. É isso mesmo, Para ter uma noção. Então, depois que o presidente assoprou, ele compartilhou um vídeo de um cara que está dizendo que tem desabastecimento e o próprio ministro Tarcísio diz que não vai ter e que não tem desabastecimento. Essa é a informação que o Garrafa me passou agora aqui. Eu nem vi que vídeo é esse, mas o que o senhor tem a dizer sobre esse vídeo? Eu não vi. Não, Datena, primeiro é bom importante ressaltar que o presidente Bolsonaro, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele tem as pessoas mais humildes, pessoas importantes, ele tem vários contatos que o mantém informado. Como eu brinco, é o contato direto do povo com o presidente da República. Eu acho que nunca houve nessa história do Brasil, né, um presidente que em WhatsApp recebe esses vídeos de pessoas, às vezes, como teve um tempo passado, de um agricultor que faliu, ele até botou na reunião de ministros. Então, o que ele compartilhou ali não foi até pelo detalhe. É em Minas Gerais o vídeo. O governador Zema tem sido um dos mais, assim, não vou dizer simpáticos, um dos mais... alinhados com o presidente. Ele sabe o posicionamento do presidente, né? Sem criticar ninguém, né? E ele tem se preocupado. O que ele pega é mostrar exatamente aquilo ali. O trabalhador daquela centro de abastecimento, ele gravou um vídeo dizendo que está faltando coisa aí, que nos acende uma luz vermelha, né? E o Tarcísio já está tomando providência, que a preocupação, e ele tem falado isso mais uma vez. Eu até pedi ao meu pessoal de produção de vídeo para a gente fazer alguma coisa em homenagem aos caminhoneiros que não estão conseguindo almoçar nas estradas. São eles que levam um alimento que você, ouvinte, vai hoje no mercado, amanhã você vai comprar. Então, esse caminhoneiro, ele tem que ser apoiado. E esse caminhoneiro é que leva essas verduras e alimentos, né, para esse centro de abastecimento. O presidente, ele é transparente, ele publica um Twitter, não está se anulando nada que ele falou ontem. Não foi o presidente. Essa pessoa, né, um cidadão do povo, é que fez a colocação. Não quer. Agora a leitura, né, da TNT de cada um. Um pode ler como eu, olha a minha leitura. Eu já falei com o Tarcísio de manhã cedo. A primeira coisa, quando eu recebi o vídeo, eu liguei para o Tarcísio e disse, não, general, nós estamos vendo isso aqui, é importante, isso aqui já vamos corrigir. Essa foi a minha leitura. Opa, estou com um problema aqui, eu vou corrigir. Outras pessoas, como você está falando, mas o presidente ontem foi ameno e hoje botou um Twitter. Não, eu não vejo dessa forma, Datena, tá bom? E tem vários outros vídeos. Ministro... E outra coisa, Datena, você me perdoa, vamos ser sinceros. Ele, na sua personalidade, ele mostra a realidade do que está acontecendo, Datena. Eu tenho meu coronel aqui, que até aproveito para agradecer de público, é o coronel Helder, de São Paulo. A família dele está aí, ele está aqui no sacrifício. Ele está num hotel, aqui em Brasília, que ele já não tem mais nada. O café acabou, né? As pessoas foram mandadas embora. É a realidade. Ele está comendo de marmita, então não adianta a gente esconder a realidade. Tocou esse horror, é caixão toda hora na televisão, essa campanha massacrante, né? Que é coronavírus de manhã, de tarde. Vem cá, o mundo parou da tela. Ninguém mais morre de infarto, de acidente, de câncer, só se morre de coronavírus. Olha, esse é um detalhe que tem que ser chamado a atenção, viu? Porque as pessoas estão com medo de ir no hospital e se contaminar. Se você tiver problema cardíaco e tiver alguma coisa parecendo com infarto, você tem que correr para o hospital. Não, se aí você o cara não vai porque vai pegar o coronavírus. Não. Isso aqui já foi dito por médico especialista, que tem gente que tem problema sério e que pode estar morrendo e não está indo no hospital de medo de pegar o coronavírus. Não deixe de ir no hospital, não, hein? Se você acha que você está morrendo, vai no hospital. O que não pode é ir no hospital achando que por causa de uma gripe você está com coronavírus. Só quando tiver muito seriamente complicada a sua saúde, que aí você pode estar com coronavírus mesmo, você vai lá, faz o teste e tudo mais, se houver o teste. Mas você que tem um problema sério, tem cara que está quebrando a perna e tentando arrumar a perna em casa. Se você está com um problema sério, você corre para o hospital, senão você vai morrer de outra coisa. Não vai morrer de coronavírus. Até para eu não ser injusto com a nossa querida imprensa, a boa imprensa, como eu sempre falo, a divulgação de informações corretas, né?
como você está fazendo agora. É por isso que estão sendo montados hospitais de campanhas. Eu estava falando com o nosso amigo Paulo Scaff aí de São Paulo, para direcionar para hospitais A, B e C só atender coronavírus, para que haja essa tranquilidade de quem quer cuidar. Isso está acontecendo, Datena. Eu vou lhe dar uma sugestão, vou te dar uma ideia que aconteceu, uma informação. Um conhecido meu, um parente dele teve uma crise de apêndice, que tinha que ser operado. Ele praticamente tem que ser amarrado para ir para o hospital, porque ele estava com medo de pegar coronavírus. Então ele morre de apendicite. E se não for, morre de apendicite, porque apendicite mata. Então, a imprensa ela tem que papel importante. Mas nós já falamos isso aqui, viu? Nós já falamos isso aqui. Eu elogio essa campanha correta, lavar as mãos, álcool gel, manter distanciamento social, evitar criança com idoso. Você vê, eu tenho 2 netos, eu tenho uma neta em São Paulo, morro de saudade da minha neta, e tenho 2 aqui em Brasília. Eu fui na casa dele de máscara, álcool gel e tal, para ver meus netos. Eu tenho 63 anos, não sou tão idoso, eu levo uma vida saudável. Mas eu tomei os cuidados, não abracei, mantive ele longe. Ô, Arthur, o vovô está aqui. Não, fica longe, Arthur, tal. Agora, tem pessoas que estão simplesmente nesse pânico, é como o presidente fala, num pânico, e tomando medidas ali. Tem prefeito fechando cidade, ô, na terra. Você sabia disso? Tem prefeito que não tem autoridade para isso, botando bloqueio na entrada e na saída da cidade, sem autoridade para fazer isso. Tem muito isso. Prefeito fazendo isso. Está errado. Pouco, agora não. Também tem o componente político, porque ele acha que se não fizer isso, olha só a maldade, o cara que é opositor dele vai concorrer com ele no final do ano, está tirando vantagem. Ô, Datena, para com isso, vamos pensar em salvar a vida. Se a gente pensar em política agora, nós estamos realmente ferrados. Estamos roubados. Porque nós estamos subindo a curva, segundo o Mandetta, estamos subindo a curva para chegar ao pico dessa encrenca que vai ser na Páscoa. Até lá vai morrer gente, você pode ter certeza. Olha, o Mandetta tem sido, o presidente tem elogiado, não tem essa, não é? Falando em Mandetta, general, posso fazer uma pergunta para o senhor na bucha? Na bucha, pode? Corre o risco do presidente mandar o Mandetta embora? Ô, Datena, o presidente da República é que nomeia e exonera. Se o presidente hoje quiser mandar o ministro Ramos embora, é um direito dele. Certo? Ele nomeia e ele exonera qualquer um de nós, não tem ministro A, B, C. O único que eu sempre brinco, que é um grande amigo meu também, indemissível, é o João Mourão, que foi eleito com ele. Então vamos deixar claro, ele pode demitir qualquer um, só que o ministro Mandetta está fazendo o trabalho dele. O João Braga Neto, meu amigo, né, que fico muito feliz, aproveito aqui a entrevista de dizer da satisfação de ter sugerido ao presidente, com a aquiescência do nosso comandante do Exército, Jean Pujol, chegou para escrever, eu não estava adivinhando, né? Senão eu jogava na loto, né? na Mega Sena. Ele veio para o governo num momento fundamental e está sendo sensacional o trabalho dele aqui do Braga Neto. Mas voltando ao Mandetta, não tem motivo para mandar o Mandetta embora, cada um tem o seu posicionamento, né? O próprio presidente às vezes fala, Ramos, uma hora é você que vai ser mandado embora, uma hora é o Moro, uma hora é o Guedes, andaram dizendo que o Guedes estava no Rio de Janeiro, porque ele teve dificuldade aqui também de hotel, aí já disseram que o Guedes estava demitido. Eu falo sempre, eu tenho muito contato com alguns repórteres, a imprensa nossa, ela é fundamental para a democracia, mas a nossa imprensa tem que dar uma corrigida de rumo. Primeiro, só vê defeito no governo Bolsonaro. Segundo, distorce fato e inventa coisas. É o tal do presidente fala do maldito off. Não, general, em off. Não tem off. Aí distorcem a fala. Eu já tive demitido, eu estava escanteado, amanhã o outro vai estar demitido. Datena, é o que eu falo, como eu falo agora para você de público. Está na dúvida, liga para mim e eu falo de público. Respondendo direto novamente. Não tem, o Mandetta está fazendo o trabalho dele, o presidente reconhece, e o governo Bolsonaro está unido para salvar as pessoas no que for possível. Tem alguma outra medida? O senhor já falou de 5 mil médicos que deverão ser contratados. Não, o presidente deve anunciar, senão eu posso ser, como você diz, demitido. Deixa isso para o nosso presidente, é ele que tem que anunciar. Mas já sabemos que vai contratar 5 mil médicos.
Não, escapou aí. Já vou tomar. Ele já vai me arrancar a orelha quando eu ficar sem. Ele deve estar ouvindo essa entrevista. Espero que não, sabe, Datena? Já vamos ficar sabendo aí que vamos ter. Não, eu vou ligar para ele daqui a pouco. Vou ligar para ele, vou ligar para o Baia. Eu vou ligar para todo mundo. Eu vou ligar para todo mundo. Eu quero Olha, ouvir as pessoas falarem. Para explicar. Eu aproveito que teve muito disse. Olha a leitura equivocada da imprensa. Por que nós tiramos a coletiva que estava havendo na saúde e trouxemos para o Palácio do Planalto? Braga Neto já falou, mas pela sua audiência, né, Datena? Não foi por causa daquela briga que teve do Mandetta com o Bolsonaro? Não teve briga nenhuma. Eu estou aproveitando, estou enchendo tua bola, ao vivo. Pela enorme, maciça audiência que teu programa tem, eu aproveito para explicar. A crise da Datena, ela é geral, ela tem um foco principal na saúde, mas ela permeia tudo. Você acabou de dar um exemplo de desabastecimento. Ela bate na infraestrutura, ela impacta violentamente na economia, ela bate na política, que é a minha área, porque tem aprovação de medidas, ela bate na agricultura, que tem que vender a safra. Então não dá para ficar num local só, até porque é um peso muito grande para o nosso ministro Mandetta carregar. Então nós puxamos a coletiva nesse novo formato, primeiro para mostrar que o governo está todo voltado para resolver isso. Para todo mundo falar. Para todo mundo falar e dar suporte ao ministro Mandetta. Então fica, porque tem coisas, por exemplo, chegou ontem, eu não sei se vocês noticiaram, um avião vindo de Abu Dhabi, veio da China, passou em Abu Dhabi, com mais de 200 milhões de máscaras. Essa do EPI e outras coisas. Então, Mandetta falou. Então, mas a infraestrutura que coordenou isso. Então ele tem que estar lá falando também. Tá bem? Falamos com o Tarcísio ontem, de manhã, aqui na rádio. Grande ministro, foi meu cadete na Academia Militar. Você sabe, ela não sabia. E o ministro me ligou ontem à noite, uma pena, porque ele me ligou já no final do programa, mas ele deu em primeira mão a notícia da vacinação dos caminhoneiros. Ele já tinha falado de manhã. Né, bacana pra caramba. Se não são os caminhoneiros, nós estamos ferrados se não são os caminhoneiros. As Forças Armadas, com a Polícia Rodoviária Federal e com populares, estão distribuindo comida nas estradas dos caminhoneiros, quentinhas. Que coisa bonita, Datena. É legal mesmo. O caminhoneiro está recebendo apoio da população. Se não fosse esses caminhoneiros, a gente estaria ferrado. Você viu naquela última greve que teve, o país parou. Nem me fale, eu estava aí em São Paulo, Deus me perdoe. É uma categoria fundamental. Aliás, para o nosso Brasil. O senhor teve papel importante naquela crise, para acabar com a crise, que o senhor baixou a bola, né? Porque estava muita gente querendo radicalizar, o senhor baixou a bola, que aliás o senhor faz isso de uma maneira... Eu vou contar uma história do general aqui. Que pouca gente sabe essa história. Numa época daquela ocupação lá da Rocinha, o general estava lá no Rio de Janeiro e subiu a Rocinha. E estava tudo fechado. Estava tudo completamente fechado, aquele comércio fechado, como hoje aqui, né? Mas por outro motivo. Clima pesado. E ia lá o general na frente da tropa subindo a Rocinha. E o general olhando aquele clima de tensão e tal. De tiroteio, e aí, possibilidade de tiroteio. Aí o general lá na frente. Aí um cabra chega e fala assim: comandante, o que eu faço com a banda que está embaixo? Aí o general fala assim: você pega essa banda? Aí isso que ele pensou. Porque o general não chegou à posição de general porque tem cara de bobo e jeito de andar, né? Ninguém chega lá assim. O general pensou um pouquinho e falou assim: traz a banda. Aí trouxe a banda. Aí falou assim: tocando o hino do Flamengo. E agora começa a tocar o hino do Flamengo. Aí todo mundo saiu pra rua. Esse é o general. Esse é o general que o Boechat adorava, o general Ramos. O senhor vai me dar mais alguma notícia nova para o presidente pegar no seu pé ou não? Olha só, eu agradeço, eu falei com o presidente que estaria concedendo essa entrevista. Eu sou muito sincero, não porque eu tenho admiração e amizade com o presidente. Ele é um ser humano, não é perfeito, ele tem seus defeitos, mas tem muitas qualidades. Ele se preocupa com a população, é uma pessoa que, apesar de todos esses embates, eu já presenciei encontro dele com adversários, ele no encontro, ele fica, suave, ele conversa, né? Então, confie não só nele, tem uma equipe de pessoas capacitadas, eu nem me incluo, mas temos aqui o Mandetta,
é o Tarcísio, o ministro Fernando da Defesa, que é um conselheiro dele, ministra Tereza Cristina, como ele tem dito, aí eu fico interessante, é o que ele fala, o pessoal fica assim, pô, o responsável pela montagem dessa equipe foi ele, Datena. Então é igual, eu sou Flamengo, né? Você sabe disso, que eu sou brasileiro, não tenho uma negra chamada Tereza, tenho uma loira chamada Lígia. Mas, pô, né, ele é o cara que montou esse time, pô. Ele é o responsável, é igual o Jorge Jesus do Flamengo, não tem mérito. O mérito é só do Gabigol e o Jorge Jesus. É lógico que tem mérito, muito mérito. E aí tiro tudo que dá certo, é o ministro A, não é o ministro B, pô, o ministro Ramos é muito bom, o ministro Fernando... Não, foi o presidente da República, pô, parem, reconheçam. Pô, peço de público, por favor, olhem as qualidades do presidente Jair Vamos Bolsonaro. olhar, mas presidente, por favor. Presidente Dão, eu tô querendo colocar você no lugar do presidente, ele já ele manda o senhor embora. Já. Outro dia eu chamei o presidente de governador, falou, Datena, você tá me chamando de governador? Eu falei, olha, talvez do inconsciente eu tô querendo pegar o seu cargo aqui, mas eu não quero de jeito nenhum, que eu já vi que é uma bucha terrível. Agora, e outra coisa, Datena, não posso perder a oportunidade, como ele falou no discurso ontem. Nós temos aqui debaixo do Ministério a Secretaria de Assuntos Federativos, que está diretamente ligada aos governadores. Nós temos esse contato com os governadores. Eu recebo ligação de governadores. Ontem mesmo conversei com o Helder Barbalho sobre o avião que vinha do Suriname. Ontem mesmo liguei para o Camilo Santana para saber do secretário de saúde dele, que estaria na UTI, não está. Ele ficou satisfeito. Eu falo com o governador Zema, eu falo com o governador Ratinho, eu falo com todo mundo, a minha obrigação é essa. É a sua função, é a sua função que o senhor faz muito bem. Cada um precisa ver. Você não pode comparar um estado complexo como São Paulo com um estado, por exemplo, do Amapá. São naturezas, são realidades diferentes. Ou do estado, o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais idosos, tá certo? Nosso governador Eduardo Leite, eu servi lá, tive orgulho de servir 2 anos lá, aliás, 4 anos, um como coronel, onde eu fui muito feliz comandando meu batalhão em Santa Cruz do Sul, virei gaúcho e depois em Pelotas como general. É um estado que tem muito idoso e faz frio. Então, é diferente do Rio Grande do Norte. Eu não sei, não está comprovado, diz que esse vírus, ele com relação ao calor, ele perde a capacidade de transmissão. Também aproveito... Parece que como todo vírus, sim. Parece que como todo vírus, sim. Cloroquina, esse nome desse remédio aí, também parece. Tá? Tem aqui, o coronel está me dando uma informação de primeira mão, Datena. Deixa eu ver o que é. Tem um fornecedor da Índia dizendo que a hidrocloroquina, ela realmente mandando 6 toneladas. É isso, ó? Mandando 6 toneladas para o Brasil. Quem está mandando? Quem está mandando? A Índia lá, um elemento da Índia. Nós estamos recebendo apoio... Índia mandando hidroxicloroquina para o Brasil. É notícia nova. Notícia nova. Mão. O fornecedor é Strini, farmacêuticos privados. Agora, lá da Índia. O nosso Tarcísio, é a ação do ministro Mandetta. Tá bom, Datena? Eu peço a todos, agora principalmente... Bom, uma última pergunta, comandante. Pergunta. Antes da última pergunta, Datena, eu aproveito para pedir aos católicos, aos evangélicos, aos espíritas, aos judeus, que eu conheço bastante, que eu fui adido em Israel, todos, orem pelo Brasil, orem para nosso presidente, os ministros que estão aqui com a função de cuidar disso. Eu tenho uma fé muito grande, você sabe que eu sou evangélico, acredito, fui católico muitos anos. O Deus é o nosso Deus, né? O seu Filho Jesus. Acredite, a fé move as pessoas, a fé transforma o coração das pessoas. Eu peço encarecidamente que cada um na sua fé, eu dobro os joelhos todo dia de manhã com a minha esposa e peço que Deus me dê sabedoria, discernimento para assessorar o presidente e que tenha misericórdia do Brasil e das pessoas que estão sofrendo desse mal, não só no Brasil e do mundo. Então eu peço de público a todo ouvinte que lembre das orações, acreditem em Deus, tenham fé, que com a fé nós vamos superar isso, Datena. Agora, quando que... eu também acredito demais em Deus e peço a quem acredita em Deus tenha fé e quem não acredita que seja ético e respeite e ame o próximo, porque a gente vai passar por essa. Não acredita. Sim, eu também. Agora, ministro, essas novas medidas que o presidente já está falando dessa reunião, e a gente já descobriu dos 5 mil médicos que vai mandar contratar, serão anunciadas quando essas medidas? Não, ele está fechando hoje a reunião, está sendo assessorado pela Casa Civil,
pelo ministro Mandetta e outros ministros, está verificando, porque não pode anunciar uma coisa que não seja real, né? Como agora acabei de informar, essa que está vindo da Índia. Então, são dados, a imprensa, é isso que eu peço, divulgue, estão divulgando o número de mortos, que a população não pode deixar de ser informada, e pelas pessoas que estão sendo contaminadas, mas vamos divulgar as medidas corretas que estão sendo adotadas. Legal. Você foi muito educado, Datene, muito bom, mas eu não vou me furtar, né? Eu agradeço, eu não vou me furtar. Pô, general, e o isolamento vertical, o isolamento horizontal? Olha só, isso não é nem barro, nem tijolo, não é assim uma coisa, é preto, é branco. Como já foi dito, está sendo claro. A tendência qual é, do seu ponto de vista? A economia está andando ao lado da saúde. Quando nós tivermos as condições sanitárias e de responder, porque como o Mandetta fala, esse maldito vírus ataca o sistema todo. Quando nós tivermos EPI necessária e tal, as condições, o próprio Mandetta falou ontem, eu vou dar um exemplo, Datena. Aqui em Brasília tem um restaurante, o Mangai, tá? Ele cabe 500 pessoas, ok? Não vamos abrir, ele está fechado, correto? Está gerando desemprego para garçom e tal. Se lá na frente a gente tiver, o pessoal que atende no restaurante, tiver máscara, EPI, dá para abrir para 100 pessoas e espalhar as mesas? Não dá para fazer isso? Dá, pô. As pessoas têm que trabalhar. O taxista está aí na rua, o motorista de ônibus. Então, o Mandetta falou ontem, eu gostei da expressão dele, né? Igual barco no nevoeiro, vai andando devagar. Então nós temos que... Uma poesia. Isso, mas nós não podemos nos fechar e vamos até quando? Eu tenho até memes, né? As pessoas estão trancadas em casa, né? Então, pô, já até quando vai isso? Não é um porre, o cara ficar dentro de casa realmente é um porre, é difícil, as pessoas estão vivendo uma dificuldade. Começa a ter depressão, começa com problemas de toda hora. Mas tem o outro lado lá que eu falei, eu estava citando aqui, o senhor não deve ter ouvido, que o Moro foi o maior pesquisador até agora dessa doença, porque o Moro chegou ontem lá na mesa, eu não sei como é que o Mandetta não falou nada, ou alguém falou alguma coisa, ou que nenhum jornalista perguntou isso pro Moro. Eu achei estranho isso aí, porque o Moro falou assim, o nosso sistema prisional e o Brasil é o terceiro país do mundo em prisão. Primeiro quem prende mais é a China, segundo os Estados Unidos e terceiro é o Brasil. Quer dizer que o maior sistema prisional, primeiro é do chinês, mesmo porque tem chinês pra caramba, depois são os Estados Unidos, tem 330 milhões de habitantes e uma lei severa, muito mais severa que a nossa, né? E nós somos o terceiro maior do mundo. Aí veio o Moro e falou assim, bom, eu queria dizer que dentro do sistema prisional não tem ninguém com coronavírus. Eu falei assim, pô, o Moro tá dizendo que a quarentena dá certo, porque se não tem nenhum preso... Eu ouvi, eu estava vendo o seu programa. O senhor ouviu isso ou não? Eu não sei como ninguém explorou isso até agora, ninguém falou nada sobre isso até agora, mas foi uma colocação que eu fiz. Agora, a tendência maior, pelo que eu estou entendendo aí, que quando vocês sentirem que há perspectiva de abrir, vocês vão abrir a economia. Isso vai ser feito paulatinamente? Já tem uma decisão para abrir ou não tem uma decisão para abrir? Isso tem que ser tomado com muita parcimônia. O presidente sabe disso, o presidente tem ouvido seus ministros. O pessoal acha que o presidente... ele saiu domingo, foi lá no hospital ver como as pessoas estavam sendo atendidas no Hospital das Forças Armadas e passou ali em Taguatinga, bateram nele até não poder mais. Peraí, calma, não é assim as coisas. Então, é uma cobrança por fora do padrão normal, mas o que ele quer dizer é o seguinte, vamos verificar à frente o que pode ser feito. O Mandetta tem colocado, o sistema ele tem condições de atender, ele está atendendo bem. Tem pessoas, o próprio João Heleno está andando aqui no Palácio, está curado, 74 anos da tela. Então, muitas pessoas já passaram por essa enfermidade e retornaram ao trabalho. Então, nós temos que ver, até ele falou ontem na reunião, o Mandetta, o João Heleno está imune, ele e o Almirante Bento. Então, nós vamos, com fé em Deus, com as medidas corretas, sob a liderança do presidente Bolsonaro, com seus ministros ajudando, com o povo tendo. Eu quero também parabenizar o povo brasileiro que está sendo muito, assim, resiliente, paciente, suportando essas alturas, respondendo bem, né? Uma prova de solidariedade desse povo brasileiro, que eu já rodei o mundo, não tem em outros países. Eu já estive na guerra durante a Iugoslávia, eu já estive no Haiti. Essa bondade do povo brasileiro, ela é única.
essa solidariedade, despojamento de ajudar o próximo é que nos faz diferente e que vai fazer que a gente vença essa crise. Tá bom, Datena? Te agradeço a oportunidade. Então, estou com saudade de conversar com o amigo, dar um beijo aí do coração do Johnny, né? Até do Reinaldo Azevedo, que eu ainda não fui no programa dele, eu vou enfrentar ele no bom sentido. Diga a ele que eu não tenho medo dele, não. Ele morreu de rir quando ele falou assim, tá marcado o duelo já. Já tá marcado o duelo. Que eu vou lá. Ele escolhe as armas, né? Como se fala. Não, tá dê um bom. abraço nele, tá bom? General, bom dia, muito obrigado, comandante, ministro. Um abraço a todos, que Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado, Datena. Fica com Deus. Obrigado ao senhor.